Silêncio no set. Entre takes está só começando. Eu sou o Vitor Nini e hoje, no Filmes da Minha Vida... Guerra nas Estrelas, 1977. Mas antes, se inscreva no canal. Se é novo, curta, compartilhe e que a força esteja com vocês. Bom, vamos lá. Como todo mundo já sabe, esse quadro aqui é o Filmes da Minha Vida. Algumas sextas-feiras vem um convidado aqui. E o convidado de hoje, eu vou pedir para ele se apresentar e fazer também o jabá dele, né? Por que não? E se apresente aí. Quem é você? Bom, até de manhã eu era o Gentil Garcia Juventino, tá? Um cara normal, o cara mais gentil que você conhece. Tá? E estamos aqui pra gente compartilhar um pouquinho da história antiga dos Cavaleiros Jedi. Perfeito, perfeito. Uma coisa engraçada que eu até falei com ele aqui fora das câmeras é que eu queria uma desculpa para falar de Star Wars aqui. O meu vício, ele tava hibernando. E aí quando ele falou que queria falar sobre Guerra nas Estrelas, aí eu falei, putz, beleza, vou assistir. Só que aí quando eu assisti, eu fico com vontade mais ainda de falar de outros filmes, de assistir e, sabe, obrigado, viu? Obrigado. Eu que agradeço. Trazer de volta esse amor que eu tenho pelo universo que é Star Wars. Bom, vocês devem estar meio assim confusos, né, pelo nome. Antigamente, ele era conhecido como Guerra nas Estrelas. Isso mesmo. E era confundido também com Jornada nas Estrelas. Sim, vocês... Que era de 64. Que tinha a nossa Enterprise. Sim, olha aí. É diferente. Star Trek e Star Wars. Star Wars. Star Wars é melhor, né? Concordamos aqui. Olha, não tem comparação. Porque a Star Trek, né, era uma série. A tecnologia, os efeitos especiais e tudo mais eram ótimos para a época. Sim. Já a gente ficou numa interface dos anos 60 para os anos 70, assim meio órfãos de efeitos especiais e tudo mais. Quando veio Guerra nas Estrelas, foi uma revolução. Eles falaram de 2001, Odisseia no Espaço, mas, sinceramente, o filme eu acho legal, mas muito parado, né? Sim. Já a Guerra das Estrelas, quando começou, você não tinha tempo de respirar. Exato. Era ação, ação, ação. As pessoas, a maior parte das pessoas que gostam da aventura, queriam, Sim. né? Misturavam vários gêneros. Sim, com certeza. E assim, você deve conhecer mundialmente por Star Wars, né? Nome gringo. E aí depois o George Lucas colocou ali episódio 4, Uma Nova Esperança. E aí tem toda a historinha ali. Interessante foi quando a gente tem o primeiro impacto, fala assim, pô, mas começa pelo 4, cadê o 1, 2 e o 3? Né? Isso tudo foi uma jogada de marketing muito boa para ele poder puxar mais para frente, né, as sequências para dar. Não foi uma trilogia, foi uma sextologia. Sim. Né? Para ele poder ter um nicho daquilo lá, né? E no caso, né, ele, Spielberg e tudo mais, eles eram assim tipo artesanais. Sim. Mas muito caprichosos, perfeccionistas naquilo que eles faziam, né? E ficou muito bacana o serviço deles. E aí que deu ET, Superman e várias... De volta para o futuro. Nossa, aí sim a tecnologia começou a desenvolver, foi tudo por culpa deles. Sim, com certeza. E assim, vamos esquecer o 7, 8, 9, tá? Vamos focar só na sextologia, como ele disse, e o Mandaloriano, que é um bracinho a mais ali. Vai conferir, hein? Se você quer assistir o Star Wars, ele está disponível no Disney Plus ou por outros meios alternativos. Bom, gente... Os mais antigos raiz, como diz o pessoal, tem até em DVD. Sim, DVD. Blu-ray. Para quem é saudosista, né? Para quem é nostálgico. Bom, vamos lá. Gente, eu quero que você apresente uma sinopse para quem, assim, é muito difícil. Para quem nunca ouviu falar de Star Wars. Do que se trata essa história? Qual que é a sinopse? Bom, a história começa com uma revolução, tá? Então o que acontece? É um império contra a república, tá? Qualquer semelhança não é mera coincidência, né? Então os rebeldes, tá? Estão lutando contra a tirania. Então é aquela velha história do bem contra o mal, tá? Nessa história do bem contra o mal, eles elegeram os heróis, tá? Os heróis seriam os rebeldes, no caso seria a Princesa Leia, né? O Luke Skywalker
né, que até então ele não conheceu o pai, não chegou a conhecer o pai, né? E que na trama ele acaba se envolvendo com outros personagens que vão dar a mistura mágica, né, do filme, tá? Então tem aqueles 2 robozinhos que são o fator cômico, né? Que no caso, exatamente, se você for ver, é aquele fator psicológico do George Lucas, né? De colocar o otimista com o pessimista. Sim. Né? O pequenininho, o R2, né? Ele é o otimista, que tinha a função dele e ele queria cumprir a função. O C3PO não, o C3PO vai dar tudo errado, o que eu tô fazendo aqui? Ó vida, ó azar. Lembrando, um desenho antigo. Sim. Né? Existe, assim, uma temática assim, muito forte, né? Do tirania, sobre tirania. Né? Que tem o mal, que é o Darth Vader, né? Que depois a gente vai entrar mais no assunto, tá? E eles são os bonzinhos, né? Sim. Então nada comparado com o filme Bang Bang, Mocinho e Bandido. Sim. Então, e tudo isso aí. Foi bom você puxar isso, que é muita das referências do George Lucas, de pegar o John Ford, né? O cinema faroeste do John Ford, e do Akira Kurosawa, que tem a história Fortaleza Escondida. Tem muitas coisinhas ali, a princesa, o herói, que é a jornada do herói de Joseph Campbell, que tem que ser estudada. Falando de George Lucas, ele roteiriza e dirige o Star Wars, episódio 4. E assim, além de ele pegar todos esses fatores desses filmes que a gente fala, ele foi visionário, né? Como já vou passar pro Gentil falando desse lance do marketing, antes de a gente entrar na sabatina. Porque tem o termo blockbuster, que é o arrasa quarteirão. Claro que já tinha filmes comerciais para o povo, assim, que não era muito, assim, aficionado por cinema. Veio o Spielberg com o Tubarão, que, fundiu cabeças. E aí ele consolida o blockbuster com esse filme, né? Star Wars. Um divisor de águas mesmo. Sim, você pode falar um pouquinho do marketing, né? Que o George Lucas até deixou de ganhar pegou um salário pequeno para ficar com o merchandise, né? Com os bonequinhos. Até tudo. No caso, ele foi muito inteligente, só que no final ele acabou se tornando aquilo que ele não queria ser, uma corporação. Ele era rebelde que nem o pessoal de Star Wars, tá? Então ele era contra os grandes estúdios de Hollywood, que nem foi visionário, né? Dos bonequinhos, das histórias em quadrinhos e tudo mais. Então isso daí foi, assim, uma jogada de marketing fantástica que ele teve. Uma história curiosa é que tem até num documentário que o pessoal da produção não confiava muito no filme, achava que ia ser um filme B. Porque antigamente a ficção científica era relevada a filmes de baixa categoria, de baixo orçamento, né? Você tinha os filmes do Flash Gordon, foi os primeiros dos anos 50, né? Depois você teve Perdidos no Espaço, que foi muito melhor. Jornada das Estrelas, tá? Que realmente deu uma alavancada na turma. E aí começaram a olhar melhor, então, porque estava meio órfão na área de ficção científica, para o pessoalzinho pré-nerd, tá? Que gostava de filmes sobre ficção, né? E tinha os nichos de terror, ficção, aventura e romance, tá? E os musicais, tá? E nessa época que a ficção científica começou a pegar, os musicais começaram a decair um pouco. Começaram a investir mais em ficção científica para chamar a atenção do público jovem, tá? Que é sempre assim, né? O público jovem é que demanda, né? A maior consumo. E eles deixaram a gente mais judiando ainda, porque cada filme de Star Wars levava 7 anos para ser feito. Tá? E nesse meio tempo, eles colocavam filmes assim, tipo O Último Guerreiro das Estrelas. Tá? Esse é B mesmo. B pra C quase. Né? E também teve o Battlestar Galactica, né? A Invasão dos Simios. Esse foi um pouco melhor. Mas mesmo assim, não cobria o buraco. Aí ficava faltando mais uns 2, 3 anos, você ficava naquela expectativa para ver a continuação, né? Então o cara conseguiu segurar um público cativo por 7 anos para assistir a segunda parte. Eles não filmavam, era muito complicado para filmar 2 filmes ao mesmo tempo. Eles só começaram a fazer isso depois quando terminou a trilogia, né? Para deixar na sequência. E fala um pouco do elenco. Ali temos Mark Hamill
como Luke Skywalker. Desconhecido na época. Sim, e ele é o dublador do Coringa na série animada. Pra quem não sabe, fez, entre outros papéis. Temos a Carrie Fisher, que é a... Exatamente, ela era filha de um grande artista também. Tá, eu não me lembro o nome agora. Mas procure no YouTube o que vocês acham. Exato. Tá. Que é a Princesa Leia. E um outro totalmente desconhecido. Exato, que tá até na camisa dele aqui, ó. Harrison Ford. Fez um filme de Indiana Jones aí. Me conhece? Entre outros, né? O Indiana Jones, né? Quando a gente falou, pô, é o cara de Guerra nas Estrelas. Ah, ele que foi legal. Nossa, tem que falar. E o último, Alec Guinness, que faz Obi-Wan Kenobi. Alec Guinness, ele fez muitos papéis assim importantes, meio shakespearianos, tá? Ele passa uma profundidade, né? Ele não morreu, ele continua, tá? E depois, infelizmente, teve o passamento dele para o segundo filme. Não conseguiu fazer, mas tivemos uma substituição na altura. Sim, com certeza. E entre outros do elenco que, me perdoem, eu podia estar falando aqui toda a composição de Darth Vader. São 3 atores diferentes pro corpo, na hora de mostrar o rosto, opa, spoiler. Dando ali nos outros, né? Para outros filmes. E a voz, que é do Carl Urban, faz uma voz do caramba, ele é o Mufasa também no Rei Leão. Não, Mufasa? Ele é o Mufasa ou é o Scar? Não lembro direito, mas coloque no IMDb, por gentileza, aqui é pauta Star Wars. Bom, vamos lá agora para as perguntinhas. Vamos lá. Pô, gente, eu queria saber por que Star Wars é o filme da sua vida e qual que é a sua história com ele. Mas Star Wars, ele completou, ele encheu os olhos da gente do início ao fim, como se fosse aqueles desenhos da Disney, né, que você assiste naquela fase ainda da ditadura, muita repressão, censura para tudo e tudo mais. Aí você trabalhava e estudava e sabe, você não tinha muito tempo não tinha dinheiro por causa da situação econômica, né, para você se divertir muito. A diversão no cinema, né? Então, na hora que começa aquela tela enorme, né, aquelas letrinhas passando numa galáxia distante, o bem contra o mal. Isso começou logo com o Tarantino, tá? Sim. Esse negócio de ter um semi-bandido, né, que você torce para vilão e não torce para policial, meio que vida real. Bom, gente, a gente tá falando aqui de ficção científica e tal, mas tem muitas pessoas que discordam. Falam que Star Wars é uma fantasia, é uma ópera espacial. Como você definiria o gênero desse filme? Olha, vai muito de cada cabeça, né? Cada cabeça é uma sentença, tá? Eu procuro não ser muito filosófico, eu gosto de ir no cinema para me divertir, tá? Então, tipo, eu acho que todo crítico é meio babaca. Sendo sincero, qualquer um pode ser crítico. O papagaio é um crítico, tá? Agora, você vê as qualidades das coisas, eu acho que a vantagem está nessa. Se você vai no cinema, você vai para se distrair, se divertir com as pessoas que você gosta, ou sozinho, né? Para curtir o filme. Tá? Se você vai para fazer análise, aquela iluminação não tá legal, o microfone do cara tá ruim, você não vai curtir a história do filme. Exato. Entendeu? Então, acho que todo bom cinéfilo, ele tem que ter assim o espírito de criança. Tipo, é a primeira vez que eu tô vendo aquilo, para ele ter aquela sensação de aproveitar o filme. Tá? Porque se você for, tipo, esse pessoalzinho que é muito crítico, é muito inteligente, pseudo inteligente, tá? Aí você acaba se tornando um chato. Para todos os efeitos. Não, nem fala. E falando nisso, você concordaria ou não que esse filme é o melhor de George Lucas? É o melhor filme do George Lucas? Tá, a produção dele é muito grande, tá? Então fica um pouquinho difícil de assistir. Eu diria que é o mais comercial. Sim. Tá, que ele botou ele no azul, assim, muito azul, tá? Mas ele fez esse filme junto com o Spielberg no início e tudo mais, fizeram Tubarão, né? THC, que é uma série assim que pouca gente conhece, mas eu alcancei, tá? Ficção científica num outro nicho. Mas, tipo, você colocar Star Wars como fantasia, o que é a fantasia? Não é uma forma de fuga, tá? Para você esquecer um pouquinho seus problemas, né? Sim. Eu acho que tudo que é arte, que faz você viver melhor, é vantagem. Sim. Tá? Certeza.
A realidade, vamos lá, vem cá, né? A gente já viu o dia normal, né? Nosso dia normal é a realidade. Vamos dar uma distraída um pouquinho, né? Desligar um pouco. Exato. E nessa questão também, eu entro em outra, que é sobre o tema do filme. O filme, ele trata sobre vários assuntos, mas ele tem um tema central. Eu, na minha opinião, assim, assistindo o filme, eu tenho um lance que a gente até abriu aqui o vídeo, falando sobre que a força esteja com vocês, né? É como se fosse uma religião, uma fé tão grande que eles têm no universo. E eu acredito que o filme, ele é sobre isso. Você tem uma outra percepção do filme, assistindo novamente? Eu acho que é um drama familiar, tá? E você no início você não percebe. Você vai perceber esse drama familiar a partir do segundo filme. Só que aí é um outro assunto. Né, pra gente ver uma outra sequência, tá? Então o que acontece? É inspirado na força de uma entidade mais forte, né? Existe uma força superior que aquele que é o bem tá bem, o que é o mal é o mal, tá? Então é meio karmático o assunto. Não, com certeza, certeza. E aí, entrando mais um pouco no filme, gente, qual seria uma cena ou uma sequência que te marcou dentro do filme, que você falou, caramba, nossa, que cena. Olha, eu achei muito legal, assim, que não é que marcou, comedicamente, né? É a orquestra. A orquestra do bar. John Williams. Nossa senhora, as músicas, os músicos, assim, os personagens do bar, assim, né? Foi, assim, um choquezinho muito legal, né? Quando eu achei a cantina. Porque, sinceramente, sim, é ação, tá? Então era o mocinho contra os monstros. É normal. Quando você vê a interação deles no bar, tudo mais, você tomando cerveja com seus amigos, né? Só que com um monte de alienígena, eu achei muito legal. E lógico, foi quando ele conheceu o Han Solo, né? Solo também, então foi uma parte muito legal. Que também já era bem vilão, né? E o Han Solo também não era assim, bonzinho, ele não era o mocinho da história. Ele é um bandido. Ele era, exatamente. Aí tem o Chewie, né? O fiel companheiro, que é esse. É o parceirão dele, né? Que, meu, é uma figura assim. Acho que ele tá mais pro Sasquatch, né? É. Mas o Sasquatch. E assim, são cativantes os personagens, eles vibram na tela. Por exemplo, A personalidade deles é muito, muito cativante, muito carismática. Nossa, nem me fala. E quando ele tá ali na cantina, ali, ele pede uma pro barman, né? Sim. Ah, quero do mesmo aí que tá tomando. Enquanto isso, o Alec Guinness está conversando com o Chewie, né? Tá discutindo os custos da viagem. Isso. Aí tem dois caras que mexem com ele, né? Sim. E aí... 2 mercenários aparecem pra uma encrenca. Exato. Comprador de briga. E tem a maquiagem, cara, todo esse efeito. E tem uma curiosidade a mais que eles pegaram de outros filmes, né? Sim. Certas maquiagens e reaproveitar. Pra poder fazer Star Wars. E você aí que é fã de James Cameron, que assistiu Avatar, tal, Exterminador do Futuro, sabe da tecnologia e inovação? Meu, Star Wars fez isso, ó, lá atrás, meu, pegando um monte de coisa, então vai dar uma conferida. E entrando mais ainda nessas cenas, uma que marca a gente, assim, paixão, tem até um personagem ali que ele é tremendo, porque ele é mais construído, como você disse, que é um tempo épico, né? Tem vários, assim, são vários episódios, mas é um conjunto só de uma obra, que é o Darth Vader. A figura, a roupa dele preta, a roupa dele parecendo um samurai, o sabre dele é vermelho. Ele é um cara do lado sombrio, porque tem um lado da luz e tem um lado sombrio. E uma cena que, assim, pega eu, por mais que a lutinha seja meio zoada e depois vai melhorar, que é ele contra o Alec Guinness. Sim. Quando eles se reencontram, né? Eu vou colocar entre aspas, porque... O Beto e o aluno. Exato. E ele fala assim, quando eu deixei você, o Darth Vader fala, eu era apenas um aprendiz. Agora, eu sou um mestre. E aí o Alec Guinness fala, um mestre apenas do mal. Do mal. Não, do lado negro. Isso. Ó, tô até arrepiado. Que essa luta, meu, pra quem viu a série do Obi-Wan também, vai conferir. O episódio 3, A Vingança do Sith, tudo. Esse personagem é muito cativante, é muito bem escrito, assim, né? Sim. Darth Vader. Eu não posso dar spoiler. Mas é uma coisa assim que a gente, sem dar muito spoiler, né? Tá? O último que você assiste também acontece a mesma coisa com o Luke. Tá? Quando ele
Ele sabe que se ele se abrir, tá? Ele vai abrir a mente do Luke. Sim, Então ele se entrega, tá? E ele é arrebatado. sim. O corpo dele desaparece, Uhum. tá? Ele não é morto. Falando agora um pouquinho mais da atuação. Tem algum ator que tá fazendo um personagem que ele é fora do comum? Porque sem ele, o filme não existiria ou até Exato. perderia a graça. É que leva o filme nas costas, vai. Isso, pode... Digamos assim, pode é sem um bom vilão, você não tem uma boa história. Exato, exato, gentil. Gentil falou tudo de um cara que aqui, ó, pode listar aí na continha de sempre eu cito esse cara, Alfred Hitchcock. Se você não tem um vilão sensacional, o seu filme não vai ser muito bom. Ou um conflito, protagonista. O que seria do Super-Homem se não fosse o Lex Luthor? Exato, essa Coringa, né? Coringa sem o Batman. Exato, Ou Batman sem o Coringa, diga-se de passagem. exato. E lembra aquela música lá do Claudinho Bochecha, né? Ah, sim. Saudoso É Bochecha. uma outra pessoa que canta que é... Não, a música é do Claudinho do Bochecha. Eles cantavam também, a Adriana Calcanhoto depois regravou, ficou muito lindo, tá? E é uma música que mexe com todo mundo, né? Sim. Vai, Que seria Eu Sem Você. e vai dessa música. E assim, um outro cara que a gente pode até falar aqui é o Harrison Ford, com o Han Solo. Nossa, Cara, tem como. vai. Ele, o jeito dele cafajeste, ele me lembra muito, enquanto o Luke parece ser um samurai, um aprendiz de samurai, o Han Solo é aquele estilo Clint Eastwood, só que um pouco mais, digamos... Um pouco mais de picardia. Exato. Vamos trazer para a atualidade um pouquinho. Game of Thrones, tá? Eu não me lembro o amigo do Tyrion lá, que é o que ensinou. Não, aquele que era o parceiro dele e tudo mais, né? Que é o vilão, meio vilão, né? Entendeu? Que aí tem uma fase que ele tá no castelo da lua lá, que ele entra em briga com o cara lá, e os caras falam, mas você não foi... mas o cara foi pelas regras e quem tá vivo sou eu. Então o cara é bem pé no chão. E é no caso o Han Solo também, né? Que foi baseado nisso aí também. Que não é o cara certinho. É o cara real, né? Que luta pra pagar os boletos. Sim. E Inclusive ele tem que pagar por conta do Jabba, né? sim, por conta do Jabba, que a cabeça dele tá a prêmio ali, tem um monte de caçador de recompensa atrás dele. E aparece o Boba Fett. Boa fé. Já no quarto filme ele tá ali, tem um easter egg, mas depois ele vai ter mais Mas, camada. exato. Tanto é que tem a É o mercenário que, digamos assim, compete com o Han Solo. São dois mercenários, né? O Han Solo não deixa de ser mercenário. É um contrabandista, Sim, tá? Só que o outro já é mais um assassino profissional. muito bom, muito bom. E, gente, infelizmente a gente tá chegando ao fim, mas como última pergunta Que pena. é o seguinte: como você venderia o filme? Exemplo, você é o George Lucas, tá? Você vai chegar pros produtores, você vai falar, puta, eu tenho que vender essa ideia pra esses caras, pra eles investir dinheiro ou até assistir o meu filme. Como você venderia o filme? Retornando a 1977, tá? Eu chegaria para as pessoas e falar, olha, esqueçam tudo aquilo que vocês já viram sobre ficção científica. Esqueçam Invasão de Marte, Mulheres para não sei o quê, esqueçam Perdidos no Espaço e Jornada nas Estrelas. Assistam e avaliem esse filme. Aí depois nós conversaremos sobre os negócios, tá? Eu não preciso falar nada, o filme mesmo se vende, tá? Dessa forma eu colocaria. Porque realmente, a pessoa que assistir e ficar sem nenhuma, digamos, sem nenhuma emoção, tá? Ou porque a pessoa não está prestando atenção no filme, ou porque é um pargo. Gente, você quer falar mais alguma coisa sobre Star Wars? Olha, se eu começar a falar, vai demorar muito. Então, como vocês têm um tempo limitado, vamos deixar para uma próxima sequência. Nossa, por favor. Então eu peço pro pessoal comentar. Pessoal, comente, tá? Parte 2. A parte 2, pra gente comentar a respeito também do segundo também, que é um ótimo filme, tão bom, ou às vezes até para certas pessoas melhor que o primeiro. Sim, por favor. Por favor, não deixe, não deixe. Star Wars é maravilhoso, vai assistir. Inclusive, Por favor, reassista. a diretora de fotografia aqui atrás, que é a Letícia, assista, Letícia. É isso. Nossa caçulinha.
Bom, eu desejo a todos que a força esteja com vocês. Perfeito, perfeito. Bom, é isso. Obrigado por terem assistido. Deixa o like novamente, se inscreva, seu comentário é muito importante. Toda sexta-feira tem vídeo novo, então fiquem de olho. E vocês sabem, né? Vou lá gravar um negócio, porque entre takes, entre o take e outro.